Vou pagar o mico aqui. Isso. Então vamos lá. Você que é aqui a dona do Shakespeare aí. Bom dia, galera! Agora vamos ver Júlio César. Terminar com Júlio César, quer dizer, Brutus já terminou, né? Já. Então vamos começar. Gente, hoje nós vamos falar sobre Júlio César, o capítulo 4 e 5, finalizar a peça. A gente está, mais uma vez, impressionadas com a genialidade do nosso Shakespeare, nossa primeira peça histórica das primas. E acho que vai ser difícil parar esse projeto, porque tá bom demais, né, Tati? Tá muito bom. Tá muito bom. Eu fiquei surpresa, né, com uma peça histórica aqui. E porque eu achei que eu não vou falar que é tão genial quanto as outras, mas eu gostei do mesmo jeito, assim. Apesar da história ser conhecida, né? Hoje a gente vai falar dos atos, mas eu depois no final, na minha impressão, aí depois eu vou falar mais ou menos o que eu acho de peças históricas, né? No Shakespeare, assim, em geral não, porque a primeira que eu leio é Shakespeare. Mas eu acho que tem bastante coisa. Eu tinha um certo medo, eu tenho ainda um pouco de medo de outras peças, talvez, que se a gente for ler mais pra frente do Shakespeare, Malu, do Os Henry, Henriques? os Henriques, é. Eu tenho um pouco de medo, eu não sei, eu tenho a impressão de que pode ser chato. William, assim, ó, quanto mais eu leio Shakespeare, mais a impressão que eu tenho é que ele nunca vai ser chato, sabe? Uhum, Porque, bah, cada peça é muito, muito legal, assim, no sentido de que não é difícil, de que é atual, de que a gente, por mais, assim, ó, tem duas coisas, por mais que a gente conheça a história, sempre tem uma coisa ali que surpreende, vídeo Romeu e Julieta, né? uhum, sim. E por outro lado, tem várias coisas que a gente vai lendo e que a gente vai. Ah, eu sabia isso, eu já vi isso. Porque como você viu de referência a tanta coisa, então tem esses dois lados, de surpreender a gente e também de nos causar uma familiaridade, né? Uhum, Então sim, eu acho isso aí muito legal. Todas as peças, sem exceção, têm essas duas sensações. sim. É. E outra coisa, a gente pegou agora, assim, uma coisa bem política, né? Eu acho que todas elas, a dos reis, a King Lear, todas, Macbeth mostra essa coisa do poder e tal, mas aqui é muito evidente e muito parecido com o que se repete sempre, né? A manipulação do povo, isso aqui tá bem mostrado, bem caracterizado aqui, né? Uhum, sim. Porque a gente tinha aquilo, né? Desde Hamlet, né? Eles queriam, não posso matar desse jeito, não posso matar daquele jeito, porque a opinião pública vai se voltar contra a gente, mas aqui eles fazem aquele ato que tem o discurso do Bruto e depois tem o do Cássio, e a gente vê direitinho aquela manipulação do Uhum, povo. sim. Do Cássio, não, do Marco Antônio. Marco Antônio. Mas antes da gente começar falando do ato 4, não se esqueçam de dar um like, tocar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Porque as primas estão aqui lendo Shakespeare, projeto Shakespeare, e vamos dar continuidade, né, Malu? Mas ó, depois, quando a gente terminar a nossa última peça, aí a gente faz um geral aí do que foi o projeto até agora e falaremos mais sobre os próximos atos das Tá, primas. Mas vamos lá pro ato 4, então, Malu? deixa eu abrir aqui o meu livrinho. Esse livrinho é muito bom. Eu adorei. É a última tradução que a gente tem do Chico, que é o Uhum, Francisco Botelho, que é o que fez o curso. E sim. ele disse que estava traduzindo, quando ele nos deu aula, que ele estava traduzindo Antônio Cleópatra. Estou Uhum, esperando essa tradução para a gente ler aqui nas primas. sim, com certeza. Eu, É. eu gostei Pessoal muito da da. Companhia das Letras, está todo vendo o nosso vídeo, por favor. Já, ó, logo, hein? Solta logo aí, assim que ele liberar a tradução. Eu gostei muito das É, traduções que a gente leu dele. Foram Júlio César, Tempestade e Romeu e Julieta, né? isso. Sim, Muito muito bom. boas, né? E o Sim, formatinho desse livro é muito bom, né, para ler é assim. bom, muito bom. A única coisa que eu ainda não gosto são das notas lá no fundo. As Mas notas. eu perdoo se o conteúdo for bom.
Sabe que agora eu me acostumei já com as notas ali no fundo. Eu vou ali, leio como se fosse comentário, sabe? Eu leio a cena e depois vou Uhum, ali para dar uma olhada no sim. que tem. A não ser quando tem uma coisa que eu não entendi mesmo, daí eu, isso aí deve ter nota, eu vou Uhum, ali. E às sim. vezes não tem, né? Às vezes é porque eu É, sou burra mesmo. eu também vou às vezes. Eu vou crente que tem alguma coisa e não tem nada. Aí fala assim, bom, é assim mesmo. Às vezes a gente vai ficar sem entender alguma coisa. Exato, exato. Mas enfim, Então, a gente está no 4 aqui. Agora, assim, esses dois últimos atos são bem políticos, né, Malu? bem políticos, É. cheios de conspirações para um lado e para o outro, e táticas de guerra, né? Uhum, exatamente. Até entre os aliados, né? Tem aquelas. Exato. Lembrando que nós temos dois núcleos aqui, né? Dois núcleos de aliados. O Antônio com o Otávio e o Bruto e o Cássio, que foram a parte dos conspiradores, e o Antônio e o Otávio, aqueles que vão se juntar a favor do César, né? Contra os conspiradores, né? Que mataram Os, César. os Os assassinos do assassinos, César, né? exatamente. Mas aqui, ó, já É, tem. Quase todo mundo morre, tá? A gente pode também falar aqui. é a É tragédia, a tragédia tragédia. de Shakespeare. Mas assim, ó, o que que acontece? Eles, isso aí que a Tati estava falando, né? Que entre eles também tem essas pequenas rusgas como é que diz assim, disputa de poderes, né? E de vaidades, totalmente atual, né? Totalmente. Totalmente atual. E em busca do poder, né? Então, aqui a primeira cena, a gente tem o Antônio conversando com o Otávio. E eles estão conspirando e, inclusive, vendo quem que eles têm que sacrificar, né? Isso, exatamente. E Sempre tem alguém, isso que eu acho, assim, até hoje, né? Sempre tem, assim, todo mundo ajudou a coisa ficar ruim, mas aí eles têm que escolher uns para sacrificarem para o povo pensar que tem heróis, né? uhum, E tem bandido e tem mocinho, né? E todo mundo é sim. bandido. Uhum. Mas vamos lá. Vamos É, tentar falar de César, não falar dos tempos vamos. atuais. Eles estão aqui tentando se juntar, porque aqui, ó, o Antônio fala: Bruto e Cássio estão juntando vasta força e é preciso armar-nos sem demora, né? Ou seja, consolidar nossa aliança, reunir amigos, estender nossos recursos e logo debater em um conselho urgente a melhor forma de aclarar planos secretos e responder com zelo aos riscos conhecidos. Né? Então, eles estão aqui planejando porque já sabem que os inimigos também já estão planejando. Aí Já estão se organizando, já né? estão se E antes organizando. ali, ó, antes dessa frase, ele fala sobre não falemos dele, senão como utensílio. Aqui eles estão falando do lépido, né? Uhum, Então, assim, sim, sempre vai ter um que vai ser usado, né? é. Que eles fazem aliança só para usar o cara, né? Uhum, sim. Então tá presente aqui. E aí, na cena 2 a gente passa já pro outro Pro núcleo. outro núcleo, que também tem seus problemas, né, Malu? É um Sim, acusando o o outro. tempo inteiro. E são os aliados, né? O Cássio aqui acusando o Bruto acusando o Cássio. E aqui, né, que maluco, eles vão falar, eles vão combinar aqui de que eles vão se juntar, mas eles vão ter que matar algumas pessoas, não é? É. E aí eles já falam até quem, né? É o Lucílio, se eu não me engano, né? Quando eles. Eles E estão. Eles estão, na verdade, o que eles estão fazendo ali, né? Estão conversando entre eles. Aliás, aí depois já estamos na cena 3 é quando fica só o Bruto e o Cássio, né? Porque nessa cena 2 a gente ainda tem a presença. antes o Lucílio ainda tá junto, né? Aham, sim. Depois que ficam só os dois, É. né? Aí essa conversa dos dois eu achei engraçada. Porque aí o Bruto acusa o Cássio de ser gatuno, né? Isso. De Sim. corrupção, né? Na Aham. realidade, os dois são um pouco corruptos, né? Sim. Mas eu achei engraçado, ó, página 116, não posso deixar de falar. O Bruto fala: sai daqui, homenzinho imprestável. Falei assim: não, que coisa mais quinta série, né? Totalmente, totalmente Homenzinho, sai sério, daqui, homenzinho imprestável. imprestável. Ah, eu achei engraçado. Ah,
E o Bruto se acha o rei como é que se diz assim, o cara mais correto do mundo. Ele tem total certeza, porque ele ainda acha que matou o César porque para salvar Roma, né? Uhum. Ele prefere ser um cão e uivar para a lua do que ser esse tipo de romano, né? Sim. E aí eles Uhum. começam a falar, que a gente falou, né? Homenzinho e tal, tararã, mas. E o Bruto sempre se acha. O Bruto é o honestão, né? Eu Uhum. tô. Não há terror nas suas ameaças, pois em honestidade eu estou armado. Sim. Então é isso, né? E aí no finalzinho eles fazem as pazes, se beijam e tal, porque É. eles se dão conta que eles têm que se aceitar, né? Uhum. Porque senão vão ficar sozinhos, né? Sim, e daí tem. Eles estão aqui, eu não lembro se tem alguma nota especial aqui. É porque, lembrando, assim, para todos esses. Praticamente todos esses encontros, por exemplo, da cena um que teve o encontro do Otávio, do Antônio e o Lépido. Ele vai contar aqui na nota, e mesmo nas notas aqui dessa edição aqui original em inglês, também vai falar que em Plutarco descreve o momento. Então, ou seja, a maioria das notas é para mostrar o que é do texto original, tá? Praticamente o que o Shakespeare adaptou aqui, mas aí tem sempre para a gente não ter que voltar e ler o Plutarco inteiro, né, a história inteira, as notas aqui são muito boas, porque daí se você quer ler uma peça histórica, mas não quer ler a história em si, as notas são muito boas para colocar você dentro de uma realidade do que foi o documento histórico em si, né? Então, Lembrando que o documento histórico, nesse caso, é o livro A Vida de Bruto, do uhum, Plutarco. isso, E exatamente. realmente, assim, a gente vê que o Bruto não era. Eu não acredito que ele fosse 100% legal, mas que ele era um cara que realmente acreditava e lutava por Roma, assim. Uhum, Ele se acha honesto e ali, eu não sei, pelas referências que a gente viu, é essa. Assim, ele mostra que a história do Bruto não é só do traidor, mas sim, também de um cara que acreditava que estava salvando Roma. uhum, E o Shakespeare coloca aqui que todo tempo ele se acha honesto, 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 né? sim, Mas ele desconfia dessas pessoas que se dizem honestas, 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 né? sempre, né? E ainda fazem muita ênfase nisso. É. É. Aí entra o poeta no meio dessa cena, Sim, entra e sai, e eles falam que no meio de uma guerra, de que servem esses versejadores idiotas? é, Ou é. seja, sempre os políticos desmerecendo os artistas, Os né? artistas, aí eu pus até aqui, tadinho, É. né? E o próprio Shakespeare, né? O Shakespeare era um poeta, ele Exatamente, foi o que eu então pensei aqui. aquela auto, como é que diz? Auto-bullying, né? Uhum, sim, Autodepreciação shakespeariana. é verdade. É. E aí sai o poeta e começa uma parte bem triste da história, né? Uhum, Eles vêm anunciar a morte de Pórcia, isso. que é a mulher do Bruto, que é aquela que a gente admirou muito, né? O discurso Uhum, dela bem bacana no início, né? uhum, E aí eu não me lembrava direito da história. A primeira coisa que eu pensei é, o Bruto matou ela? Daí, não, né? Daí eu fui ver na sim, nota, não, que na história essa do Plutarco, que existem duas versões na realidade, né? Então existe, isso é. tá bem na nota, né? Tá. Aqui é na nota do. Ele Eu fala vou. que em uma das histórias ela teria cometido suicídio após a morte do Bruto, que a gente vai ainda não é spoiler nenhum, tá? Ele vai morrer ainda no final da peça. E outra história é que que ela morreu antes do marido. Então aqui no Shakespeare ele tá falando como ele descobre, ela com certeza morreu antes. Então foi aqui a escolha. Mas existem essas duas versões que não se sabe muito bem. Mas a causa da morte aí é ela mesma que se matou. Por ficar ou porque soube que o marido morreu, que não é o caso aqui na peça, mas sim porque soube de tudo que aconteceu e ficou e cometeu suicídio sabendo que o marido estava em situação ruim, né? Então são só más notícias, né? Só.
Malu, você falando do Shakespeare aqui, falando do poeta, né? Que, assim, o próprio Shakespeare talvez colocou... Porque não é um poeta que tá na história original, né? É um outro personagem, mas não poeta. É um filósofo chamado Marco Favônio, amigo de Catão, o jovem, né? Então, que invade a cena aqui para falar e que todo mundo fala lá, sai daqui, né, É, seu... Sai, poeta, fora daqui para ele, né? não serve para nada. Não serve para nada. Tem aqui na discussão aqui, quando eles estão falando que o Cícero morreu também, depois que se descobre que a Pórcia morreu, né? Também o Cícero. O Messala está contando, né? Que veio contar que a esposa do Bruto morreu. O Cícero também. Aqui mais para baixo. E tem um certo erro aqui que também tá na nota, tá? Que é do original mesmo, que não tem nada. E o Bruto pergunta, e as cartas... Não, a Messala. E as cartas nada dizem sobre Pórcia? Nada, Messala. Isso é estranho, eu acho. Aí assim, por que perguntas? Recebeste acaso notícias sobre ela em tuas cartas? Não, meu senhor. Então, aí aqui, e o Messala fala, ouve a verdade então, como um romano, é certo que morreu de morte estranha. Aí o Bruto sofre de novo aqui, Pórcia, adeus, todos temos de morrer, Messala. Só que isso foi depois, uma página aqui depois, da gente ficar sabendo que o Bruto falar que ela estava morta, né? Sim. Então aí também tá nas notas que talvez isso aí foi tipo algum erro lá que o próprio Shakespeare esqueceu de tirar. Escreveu duas vezes, esqueceu de tirar uma das referências, entendeu? E ela acabou Sim. estando em duas páginas ali seguidas, sem fazer muito sentido, né? Sim, e às vezes tem diferenças, né, de um folio para o outro. Uhum, Aquilo que a gente fala, né? Talvez quando eles foram fazer tipo a compilação para fazer aquele o folio aquele que o Shakespeare uhum. fez, não teve uma boa revisão. Então, não tem, né, nesse caso acho que não. Então, mas aí a frase que eu queria falar é essa daqui, ó, 122, né, que o Messala fala no final da página aqui. Os grandes homens também sofrem grandes perdas. Não sei porque eu achei que essa frase é frase Shakespeare falando, sabe? Sim, Como se fosse ele sim. mesmo. É, Até ele porque a gente já mesmo. sabe que daqui pra frente, na vida dele, é praticamente foi só tragédia, né? Que ele vai colocar nas peças dele. É. E no meio dessa aflição ali, ainda ali na página 121, eles se prometem amor eterno, né? O Aham, Cássio e o Bruto, para sim. ver como é o cinismo, né? Uhum, Eu botei ele mais que BFF, super friends, né? super. Olha, ai, de amor que eu não me canso de beber, espero por Uhum, esse brinde. Tã, tã, tã. E aí eles estão falando dos três, né? Do Otávio, do Antônio e do Lépido. uhum, Enfim, eles vão fazer aquilo que a gente estuda em história por triunvirato, né? O sim. reinado dos três. E aí o Bruto, ali na 122, no final, botou, ó, por meditar que um dia Pórcia morreria, minha alma pode suportar sua morte agora. Então, Uhum, assim, a gente tem que lembrar também que ele era um estoico, né? Então, uhum, ele consegue, assim, ser zen, receber a morte da mulher, porque ele uhum, já preveu todas as possibilidades na cabeça dela, inclusive. Já meditou que um dia ela poderia ir antes dele, né? uhum, Então, ele é o perfeitão, né? sim. Então, perfeitão. Então, aí, ó, na página E anterior aí, mesmo, ele fez isso, ele falou quase a mesma coisa, tá vendo como que as coisas acho que se dobraram? Na 121 ele exato, fala, ninguém suporta a dor como eu, Porcia está morta, é. né? É, É isso aí que ele tá falando também. que a gente tinha comentado, né, também, Aham, esse negócio de suportar a dor, que na Divina Comédia aparece ele sendo sim, mastigado e ele impassível ali, né? E aí a gente passa, eles começam a falar de táticas de guerra ali, ó, na 123 e tal, uhum, e no final eles veem que também tem a questão da sorte, né? sim, Tem todas as táticas, tem tudo isso, mas existe uma maré na sorte humana, que é uhum, aquele... o- os romanos falavam, né? A sorte está lançada. sim, Leia Jacta Est. uhum, E é isso aí, né? é isso aí. Existe uma maré na sorte humana, tomada pré-mar leva a fortuna. Porém, se o homem perde a maré cheia, a jornada total de sua vida naufraga nos recifes da miséria. Uhum,
fala, né? Dá até vontade de ser artista, Sim, ser um ator shakespeariano. é. Ah, aí volta o pobre do Lúcio, né? Entra o Lúcio, sai Ai, o Lúcio procura o livro, Lúcio. mas eu achei E aí engraçado, porque daí o Bruto, Lúcio, aí entra Lúcio, o meu camisão, né? Aí, aí depois entra Lúcio com o camisolão, ou seja, Bruto quer dormir. Chama o Lúcio com o camisolão. Aí eu fico imaginando a cena, sabe? O camisolão do Bruto. Ai, a coisa é séria e eu fico e a gente fica dando risada do camisolão aqui. E ele pega o camisolão para dormir É, e daí ele fala do livro, dobrar a folha do livro. é, Só que aí aqui ele chama atenção que o livro é um anacronismo, porque naquela época só existia papiro, né? sim. Então é mais dos anacronismos do Shakespeare. Ó, Eu não sei se. mas é uma dica de que o Shakespeare acho que também fazia dobradura então nos livros, hein? Porque se ele falou que o coisa, Shakespeare. né? Ah, eu odeio. Dog Ears, né? Sim, com Ah, eu certeza. odeio isso. Ai, ai. Aí uma coisa que eu não gosto de Shakespeare, de finalmente descobri uma coisa. Descobrimos alguma Shakespeare coisa. fazia dog ears. E Ai, aí, nessa coisa de estar indo dormir, quem é que chega na cena? quem, né? O de César. Ai, A muito gente está engraçado. precisando, né, do fantasminha nessa peça. Sim. Ai, É, mais engraçado, né? Não sei. Aí aqui a nota que diz aqui, né? Por que que tem um tal de um fantasma? Acreditava-se na Inglaterra elisabetana que a presença de um fantasma fazia com que a chama da vela se tornasse tíbia ou azulada. É porque daí ele fala que a vela mudou de cor, né? Quando ele tá vendo aqui o fantasma, ou seja. Mas aí. a- e daí? O que que o César veio fazer? Só avisar que os só idos de março. vai. É. Ah, Ou seja, né? O que que veio fazer César aí? Avisar que o outro vai morrer? Mas assim, ficou meio sem. ele fala que vamos nos encontrar em Filipos, então Sim, provavelmente uhum. eu acho que isso assim, tu vai morrer e a gente vai se encontrar. Mas mó trabalhão fazer um fantasma na peça? Ou será porque é que dava mais coisa assim? Fala assim, aí chamava mais a atenção da plateia. Pode ser, né? Pra dar aquela acordada pro final, porque depois da morte já deu uma queda ali na atenção ali geral da plateia. Para dar uma agitada ali, né, no pessoal. Até porque eu não sei, mas assim, eu acho que cai um pouquinho, né? O ápice ali no 3, né? Na morte do César e tudo. E depois, né, nos discursos, eu acho que além da morte, a questão dos discursos e o movimento lá do povo, né? Que é o que dá ali a ação. Aí depois esses dois últimos atos são meio assim, né? Dá uma. Eu acho que assim, ó, apesar de ter um elenco enorme, assim, comparando as outras peças shakespearianas, esses atos que são da luta em si, no Uhum, teatro não deve ser tão. Ainda mais naquela época, né? Hoje em dia tem efeitos especiais, etc. sim, E tem. Mas naquela época eu acho que era difícil fazer aquilo ser interessante, né? exatamente. Essas cenas de guerra, assim. Sim, E é difícil numa peça, né, fazer isso. sim, Não é tipo Guerra e Paz, que aquelas cenas de guerra são incríveis e tal. E depois de Júlio César veio Napoleão. sim. Então, Só para depois. Eles já estavam prevendo que iam fazer uns filmes fantásticos depois, né? com certeza. Pegando vários Vários figurantes. figurantes, é. Um monte Ah, de gente. E daí dá até para duplicar no computador, né? Multiplicar ali as agora, pessoas atrás. agora com a computação gráfica É, tá uma loucura, né? até dá para fazer um super fantasma. E aí acaba a cena com essas palhaçadas do sai o fantasma, entra o Lúcio. É, E aí começa a batalha, né? uhum, Tem a cena um que é pra vir a batalha, né? sim, Lembrando que tem o Antônio e Otávio de um lado, o Bruto e Cássio do outro. E uhum, aí eles vão conversar, né? O Bruto e o Otávio. A sim. batalha de palavras. Uhum. O aumento aqui do Shakespeare, né? Ele fala que foram 33 feridas no César, né? E na verdade são 23. É aqui que o Otávio se refere ao número de facadas que o César levou, né? Aqui o nosso amigo Shakespeare já deu uma aumentadinha só de 10 a mais aí. Só para Né? constar. 13 é o número, né? É, Divina Comédia sempre presente. sim.
Mas 3 é um número mesmo. Uhum, E aí, ele faz que César padeceu, sejam vingados, ou até que outro César se acrescente. O outro César seria o Otávio, né? uhum. Então vamos lá, chegou a tempestade e a sorte nos comanda. Uma coisa que eu achei interessante aqui, que o Cássio fala que foi adepto de Epicuro, Epicuro, sim. né? É, aqui. Até nisso cada um tinha o seu, Até né? nisso, Os cada um aliados tinha sua vertente filosófica separada. Por isso os conflitos, isso. né? E aí o Bruto se reúne com Cássio, né? Uhum. Ah, é que tem uma nota aqui, viu, Malu? Pedem, né? De acordo com Epicuro, os deuses são indiferentes aos assuntos e às agruras dos mortais. Portanto, seria inútil procurar sentido em sinais e agouros. A sucessão de eventos sinistros, no entanto, afastou Cássio gradualmente de sua descrença filosófica. E já na Inglaterra eles Eram, acreditavam em tudo, né? sim, é aí que os Era quase, medos, os, era quase como o Brasil. Agora, a gente tem esse sincretismo. sim, Eu, pelo menos, acredito em tudo. Não creio em bruxas pelo que elas vai. sim, ai, ai, E aí eles planejam os dois BFFs que vão envelhecer juntos, ou talvez nunca vão se encontrar. Estão sim, bem perdidos, né? então, totalmente. Não sabem no que acreditar, mas acho que eles estão vendo que é o, Uhum, é o início do fim deles, né? sim, as coisas não estão muito bem, não, né? É. Uhum, Aí vem uma cena bem pequenininha do Bruto do Messala, né? uhum, Que só fala que as legiões vêm e tal, que é para atacar. uhum. Que ataquem todos, né? E aí depois vem a cena 3 que é o Cássio, a subdivisão ali do Cássio e do Uhum. Tínio, né? Então, aí fala que ele fala que o Titínio fala que o Bruto foi muito apressado, né? Tendo alguma vantagem sobre Otávio, deu muito cedo a ordem de atacar. Seus homens se atiraram na pilhagem e Antônio agora cerca nossas forças. O Bruto, né? Uhum, No finalzinho ali, né? E diz que vai encontrar o tempo, acharei o tempo, né? Como se fosse assim, super fácil. uhum. É, porque Mas aqui estão em dois núcleos, né? O Bruto e o é, contra Otávio e Antônio contra Cássio, né? é. E aí o Messala traz a notícia porque o jovem Otávio foi vencido pelo poder do valoroso Bruto e as legiões de Cássio por Antônio. Ou seja, né, 1-0 para o Bruto versus Otávio e 1-0 para o Antônio versus Cássio. Sim, Tá um jogo aqui, tá difícil, tá difícil. Tá né? quase empate, assim, né? Acaba empate ali nessa cena, né? Sim. E aí vamos pra cena 4, né? Então, mas a gente tem que lembrar que aqui, ó, na cena 3 o Cássio acabou de morrer, né? Sim, sim, antes Antes. daquele negócio do tempo que eu, que Isso, eu, é que eu falei, verdade. É. que eu já entrei no outro núcleo sem a gente Sem a terminar a gente. cena do. Eu não tô me achando no tempo aqui, né? Então tem isso, né, É. que a Tati está falando. Primeiro ele é derrotado e ele morre. E aí depois, antes de acabar a cena, né? Sim. Tá ali, entra Bruto, o Messala, o jovem Catão, Uhum. filho do velho Catão, Sim. Strato, Volúpio, Lambeu, Fábio e Luci, várias outras pessoas. Uhum. Aí o Bruto pergunta, né, onde está o corpo do Cássio, né? E aí lá está com o Titínio elemental, o rosto Titínio de laço para cima, Catão morto. Uhum. Aí o Bruto reconhece, né, que o Júlio César ainda é poderoso, pois que o espírito dele ainda está pela terra e faz nossas espadas se voltarem contra nossas entranhas. E aí o Catão ainda diz que o Titínio coroou o Cássio morto, aí, né, Uhum. prestou essa homenagem a ele. Sim. E aí sim o Bruto fala a palavra que ele vai achar o tempo. Uhum. Exatamente. Ele não teve o timing, mas agora ele vai Uhum. achar. Ainda nutre esperanças. E Uhum. aí sim fecha a cena, né? Fechamos a cena. E E aí, aí, Tati, vamos pra cena 4. cena 4 vamos. Tudo muito rápido aqui. Imagino que isso aqui acontece bem rápido em cena, né? Eu não cheguei a ver a encenação toda lá que eu tava assistindo no YouTube. Mas eu acho que é coisa muito rápida, né? Acredito que sim, eu também não acabei aquele vídeo. É.
Depois eu vou assistir para ver, mas eu acho que é tudo muito rápido. Porque aqui às vezes a gente até se perde, né? Porque como essa peça aqui é bem, como diz, ela é bem enxuta, né? Então não tem Sim, tantas aquelas. Tirando, eu acho que logo no começo não tem tanto solilóquio, né? Acho que só os discursos mesmo são os maiores ali do Bruto e do Antônio, né? Mas aqui é tudo muito rapidinho, assim, e muitas das explicações estão mesmo nas notas, né, em questão de história. Então, acho que é tudo muito rápido. Mas aí é que a gente vê aqui na cena 4, tá? Entram Bruto, Messalo, jovem Catão, Lucílio e o Flávio. E entram soldados, lutam, aí o jovem Catão é morto e falam que prenderam o Bruto, né? Mas na verdade sim. prenderam o Lucílio, não o Bruto, né? Eles confundem, É, né? O e aí Bruto fala ainda que o tá. Bruto tá a salvo, e há de apanhar o nobre Bruto vivo, né? E tratem-no toda, o Antônio fala, e tratem-no com toda gentileza. Homens assim, melhor ter como amigos do que inimigos, né? Falando sobre o Bruto. Sim. E aí acaba, né, a cena. E aí vamos lá para a quinta e última, né? Uhum. Também bem rapidinho ali, né? E aí é a hora que o Bruto, então, resolve que é a hora dele, porque ele fala que o fantasma de César visitou-me 2 vezes de noite, uma em Sardes, outra nos campos de Filipos, hoje. Sei que a hora chegou, né? Então ele Porque fala, ele falou, né, que eles iam se encontrar em Filipos. Então ele sabe que exatamente. agora tá a hora de encontrar Uhum, o César, né? Que a alma dele tá feliz, porque só encontrou amigos verdadeiros. E uhum. que vai ganhar mais glória ainda nessa derrota. Já sabe que vai perder, né? E é isso. Então aí ele pede para quem que ele pede segurar a espada? Farás isto por Pro, mim, meu caro Extrato, né? pro Strato. É. Strato, ele não quer matar, né? E ele diz, Uhum, não, segura a espada que eu vou correr até ela. uhum. Bem dramático, Bem né? Bem. dramático, é. Sim. É, Bruto gosta de um auê. Aqui, ó, aí tem aquela explicação que você já tinha até falado, Malu, que a passagem deixa claro que, apesar do fracasso de todos os seus planos e previsões, Bruto continua acreditando que sua causa é justa. Né? Então, É, eu acho que é aí que diferencia ele né, um grande ali, personagem do Cássio, que a gente meio que pode ver que era sempre aquele cara oportunista, né? Aproveitador, assim, desde o começo, aproveitador. armando E, a conspiração sim, e pelo jeito bem corrupto também, né? também. Sim, Pelo que o Bruto fala. isso aí. E acabamos, terminamos mais uma obra. E aí acaba, ele morre, os outros entram e realmente dizem que vão honrar ele e tal, né? Sim, Como a gente sabe, todo mundo que morre vira herói. Mas é. no caso, ele passou para a história como um grande vilão, né? Uhum, Só essa peça redime um pouco, sim. mas é isso. Eu já É. fiquei louca para ler o resto de Antônio e Cleópatra, Sim. confesso, já fiquei super afim, mas o que mais me anima é que a nossa próxima peça é muito legal. Uhum, As you like. sim. Eu acho que é uma das. Não sei, né? Mas é bem cotada, né, Malu? E é Bom, boa, qual e não é, é né? comédia. Sim, É, e é o nosso alívio cômico, porque eu gosto muito. sim. Porque apesar de ter algumas coisinhas engraçadinhas, essa peça é pesadona, né? Essa peça é pesadona. Essa é. Então, o que eu queria comentar, assim, acho que não tem muito. A gente até já falou bastante, né, dos textos de apoio aqui que tem nessa edição mesmo. No primeiro vídeo a gente falou que tem aquele texto do Bloom, que tá naquele livro dele, que tem uma compilação de várias. O que ele fala, ele tem vários. Shakespeare é a invenção do humano. Isso, ele tem vários ensaios ali sobre as peças. E tem uma palavra do tradutor também, que é bem legal aqui. Então, os textos aqui de apoio eu achei que são muito bons. Eu gostei muito dessa edição aqui, e ela é bem pequenininha também. Exato. E eu gosto muito da forma como o Francisco escreve, assim. Uhum, Esse aqui tá maravilhoso.
o da Tempestade também, ele escreve de uma forma muito bonita, assim. O cara Uhum. escreve muito bem. Sim. Só podia ser gaúcho, né, guria? Sim, e uma coisa interessante, não fica difícil de ler, né? Não é Não. aquela tentativa de tornar o texto Shakespeare, né? Porque todo mundo fala assim, só que na verdade quando você vai pegar e ler o original no Shakespeare, não tem nada de super É, eu acho que exato, para quem quer conhecer a história de Júlio César, conhecer a peça, essa edição tá muito boa, porque tem tá. aquela, o Harold Bloom e tem o Francisco e Uhum, as notas. Eu acho que isso aqui é super. Pô, é um troço que dá para ler num final de semana, menos uhum. até. Tu aprende um monte aqui, né? Claro, Aprende. se quer se aprofundar, sem dúvida, né? Uhum. Isso aqui é maravilhoso. Mas isso aqui tá tri bom para quem Tá quer mesmo. conhecer, né? Eu Uhum. adorei. Tá muito bom. E uma coisa que era que é meu comentário sobre peça histórica, eu acho que é a gente, os outros a gente comentou, né? Porque eu falei que eu tenho um certo medo de ser chato, algumas as outras peças, mas essa daqui eu fico pensando assim, porque não era todo mundo na época que tinha acesso, muito menos tinha conseguia ler, né? Não tinha educação e não tinha aprendido a ler e tal. Então as peças eram muito comuns, né? As encenações. E aí, por exemplo, apesar da gente falar assim, ah, mas todo mundo sabe o que acontece com César, todo mundo sabe da história, não sei o quê. Mas se for ver, não era bem assim, né? Não era todo mundo que sabia tudo. E claro que para o entretenimento, a peça ali tinha que ser. Claro que valia como uma aula, Interessante. tipo uma aula para o povão, entendeu? Claro que não vai seguir tudo direitinho como está no livro de história, mas não deixa de ser um ensinamento para a população, para o povo que ia realmente assistir as peças, né, as encenações. Eu acho isso muito legal, pensando naquela época, né, e pensando hoje também, que a gente aprende muito. Exato. Hoje a gente aprende muito com cinema, com teatro, né? E até Uhum, para ir atrás, né? Porque quando a gente vê alguma peça, assim, qualquer coisa, assim, hoje em dia, com os recursos da internet, a gente geralmente pesquisa um monte, assim. Eu não gosto de pesquisar antes de ver, mas depois que eu uhum. vejo, eu adoro pesquisar, ler o livro. Eu gosto, às vezes, de ver o filme e depois eu livro, sabe? Sim. Quando eu não tô familiarizada, não vou esperar, ainda mais quando tá no cinema, né? Eu não Uhum, vou esperar ler o livro para ver o filme. Geralmente o pessoal gosta ao contrário, né? Mas eu acho que uma coisa puxa a outra. E quando a gente lê um livro também, a gente vai atrás da história da coisa, né? uhum. Naquela época não tinha isso, né? Não, Pro não bem ou tinha. pro mal. Sim. E, ó, e se você gosta de que combinem, ó, esses na prateleira são quase da mesma altura. São. A gente fica Ah, bravo porque um mais alto que o outro, né? Esse aqui é não, quase da mesma altura. então, só que eles Quase. são Um pouquinho mais um alto. pouquinho mais alto, é pouca coisa, tá vendo? Eu deixo É. os meus ali uns do lado do outro, sabe? Não fica tão ruim, Eu não, fica também. bonitinho. É um belo conjunto, né? É, com certeza. Ah, mais uma peça, então. Mais Vamos uma. nos encontrar novamente em As You Like It. Vamos E lá, também, né, em Ulisses, que todo capítulo que a gente fala tem uma referência a Shakespeare. todo. Não deixa de ter um, hein, Malu? Então, antes de nos vermos em As You Like It, nos vemos no próximo capítulo de Ulisses. Isso aí. Então, até a próxima peça. Até o próximo vídeo. Tchau.